Aqui estamos novamente no Lar Assistencial Urubataiana, no Departamento Nascer, dando prosseguimento aos nossos estudos, aos nossos discernimentos das matérias trazidas pelos irmãos espirituais, assuntos interessantes para esse momento da transição planetária e principalmente esclarecer vários fenômenos que são naturais e que muitas vezes são tratados de forma equivocada. Então, todo esse trabalho nosso visa criar possibilidades para que vocês, aos poucos, possam fazer as escolhas mais acertadas possíveis. O Igor dá a sua continuação, né? Nós paramos no último vídeo na mensagem 20 da série Uma Cidade Inesquecível, onde eu estava fazendo os questionamentos relacionados às mensagens para o Ricardo, e a gente vai dar prosseguimento. Algumas pessoas mandaram alguns questionamentos, fizeram algumas ponderações, né? E nos próximos vídeos eu vou deixar tudo anotado para ir fazendo as perguntas, seu Ricardo, porque algumas pessoas têm feito questionamentos não só baseados nas mensagens, mas que a gente pode fazer um vídeo mais para frente onde as pessoas tirem as dúvidas. Perfeito. E antes da gente começar, irmão, só queria agradecer alguns amigos que ajudam a gente, né? Dando ideias, conversando para a gente melhorar, como nosso irmão Raimundo, nosso irmão Eduardo, o Vitor, que tem ajudado a gente no site, na página da casa, a Gleice, que ajuda a gente a editar os vídeos. Então é importante a gente agradecer, né, o pessoal que tem ajudado. Sim, essa ajuda veio em bom momento. Como nada é por acaso, os que têm que se aproximar se aproximam, é natural, né? Sim. Mas muito grato a todos que têm direto e indiretamente participado nesse trabalho, que não é nosso, é de todos nós. Sim. Então, meu irmão, dando prosseguimento aqui na mensagem 20, que a gente estava fazendo questionamentos, você chega com os mentores num laboratório na cidade, né? E ali você vai se ambientando, eles vão passando para você como funciona. Em determinado momento você diz para eles que não está entendendo muito bem o estado que vocês se encontram, se é na terceira ou na quarta dimensão. E você poderia falar um pouquinho para eles o que eles explicaram para você? Na verdade, como nós frisamos da outra vez, o corpo mental superior ele é de quinta dimensão. Sim. Mas os nossos condicionamentos mentais e espirituais, eles muitas vezes interferem, né? Como estamos ainda presos, teoricamente, a essa energia da terceira, porque não se muda de terceira para quarta, de quarta para quinta, como dando um passo, né? É um processo lento e gradativo. Uhum. Só que durante esse experimento eu sentia que o meu corpo oscilava. A impressão que eu tinha, que eu estava em alguns momentos desfalecendo, né? É como se partindo para um processo mais acentuado, como um desmaio, como um apagão mesmo. Sim. E em outros momentos eu me sentia mais fortalecido, interagindo mais diretamente. Foi quando surgiu a dúvida, né? Embora sabendo que o corpo mental superior era de quinta dimensão,
eu pedi a orientação a respeito do porquê dessa oscilação. Então, o orientador disse que esse processo é natural. Ocorre, às vezes, com eles mesmos. Quando eles saem, por exemplo, em pesquisas aqui do lado de fora, através das naves, quando eles voltam, a readaptação ocasiona a mesma coisa, né? Então é realmente parte de um condicionamento. A gente está condicionado, como a gente está lá em projeção, não quer dizer que a gente morreu aqui, né? Se desligou. Sim. O corpo continua conectado através do cordão prateado, né? E daquilo que chamamos de nadis, que são as conexões chákricas, né? Sim. Então esse fenômeno é um fenômeno natural, mas como era desconhecido da minha pessoa, eu achei que eu estava passando por alguma crise de conflito ou coisa semelhante, né? Entendi. E aí na mensagem 21, quando você adentra e começa a visualizar, a perceber as coisas, uma coisa interessante que você diz é que caiu como se caísse uma ficha de que aqueles seres, aqueles irmãos eram iguais a nós. E a gente muitas vezes tem uma... não sei se é uma crença, a gente pode chamar de crença, de que esses irmãos, chamados de extraterrestres, intraterrenos, eles são diferentes de nós. E você percebe que eles são iguais a nós, até na parte física, cabeça, tronco e membro, e tratam a gente como iguais, como irmãos, velhos conhecidos. E a gente tem que tem que tirar essa barreira de achar que eles são diferentes, para a gente poder viver essas experiências de forma mais equilibrada e tranquila? Essa pergunta é boa, meu irmão. O que existe, na verdade, dentro dessas questões da ufologia, que nós temos a ufologia científica, que são baseadas em fatos. Eles querem ver a pegada do ET, eles querem ver as marcas dos pés da nave, eles querem fotografar. Só que isso é muito superficial, isso não é importante para nós. Sim. Porque se vamos para a quinta dimensão, nós vamos para uma dimensão sutil. Nós vamos para uma dimensão aonde eles se encontram. Então eles não precisam mostrar que estão, porque nós vamos estar frente a frente com eles. E uma outra colocação que eu vou fazê-la, que talvez choque muitos ufologistas ou aqueles que são adeptos da ufologia, que 90% disso que é fotografado e visto nos céus da Terra são daqui mesmo. São daqui. São pesquisas que já estão sendo desenvolvidas desde 1940 e que, quando eles acham que devem aparecer, isso não vem com o intuito deles mostrarem a nós, mas sim de criar pânico. Sim. Por quê? Se você pegar 100 pessoas, 80 acha que isso é um absurdo. E quando vê uma nave se aproximando, eles vão achar que os caras já estão querendo invadir a Terra e levar tudo que é nosso. Como se nós tivéssemos alguma coisa para levar, não é? De repente, eu vou te dar uma dica que aconteceu em 1948, quando um radialista americano na rádio disse que os marcianos estavam invadindo a Terra e tal. Fez aquele escândalo e houve um tumulto na sociedade, houve um conflito realmente. Então nada mais era do que uma programação para que eles tivessem ideia de como seriam as reações
da população, diante de uma provável invasão. Então foi tudo premeditado, e isto ainda ocorre até hoje. Entendi. Tanto é que aos poucos eles vão dizendo, recentemente a Marinha Americana disse que disco voador existe, claro, é deles mesmo, não é? Então ainda continua essa verdade velada. Sim. Então, na minha forma de ver, nós como seres multidimensionais não temos necessidade de estar querendo ver fenômenos. Sim. Eles estão aqui conosco, na quinta dimensão. Eles nos veem como se estivesse vendo a gente através de uma vidraça. Eles acompanham a nossa vida, o nosso desenvolvimento, interagem quando é necessário para que os nossos governantes não façam bobagem como guerra e essas coisas. E então estamos chegando num momento que a Terra já está partindo para a quinta dimensão e nós vamos nos encontrar com eles frente a frente. Então eles não vão aparecer como muitos gurus da vida dizem, não, que Astarcerão vai vir descer na Terra e vão resgatar ou vão transportar para a nave diretamente. Isso não vai acontecer e nem pode acontecer. Sim. Porque não seria parte de um processo legal. Não seria algo natural, né? Mesmo porque a nave do Astarcerão não tem lugar na Terra para ele pousar. Porque as naves são praticamente mais da metade do planeta Terra. Então, não bate uma informação com outra, entendeu? Ela nem se materializaria aqui, né? Não teria como, né? Então, realmente eles são iguais a nós. Mesmo porque se eles quiserem ter uma outra aparência, eles conhecem a mecânica da transmutação. Se eles quiserem aparecer, por exemplo, num país onde o biotipo seja totalmente diferente, eles vão aparecer realmente naquele país daquela forma. Porque a transfiguração é um fenômeno também natural. Né? Quem tem controle da mente consegue fazê-lo. Então, é tudo uma questão, meu irmão. Aí entra naquilo que a gente propõe para os nossos amigos que estão chegando. Tudo depende de nós querermos levantar esse véu. Sim. Entendeu? Entendi. É isso que está faltando. Levantar esse véu de tantos conflitos, de tantas mentiras, de tantas confusões que praticamente criou uma anamnésia profunda em nossas mentes. Entendi. E na mensagem 22, que você acabou dando entrada até quando você fala dessa transmutação, né, que eles fariam a qualquer momento porque é algo natural. Um irmão que se apresenta aqui é o Alídio, né, e ele trata você pelo nome, você sente você pergunta, nós já nos conhecemos, né, porque você me trata com tanta intimidade. Ele realmente confirma, né, se a gente já não se conhecesse, o que você estaria fazendo aqui, né, que a gente talvez caminhe junto com eles há muitos anos e agora estamos descobrindo que, levantando esse véu que você falou. E numa das coisas que ele fala nessa mensagem ele diz que eles podem se mover lá com a transferência do corpo físico de um lugar para o outro, que basta você utilizar o mental e que isso não é mágica, é algo natural que a gente aprende, né, através desse domínio. Então, assim, eu acho que a gente tem que primeiro esvaziar o copo para receber essas informações novas, né? Porque para muita gente, como para mim também, eu acredito como para o senhor nas primeiras vezes, foi algo assim bem diferente. Sim. E aí ele diz algo que a gente fala muito, parece um teletransporte. Só que ele diz com o corpo físico.
É aí que fica o meu questionamento. Se a gente se entendendo que vocês estariam numa dimensão astral, espiritual, por que ele diz isso? No corpo físico. Isso poderia acontecer também aqui? Não sei se eu fui claro, né? Porque é meio complicado. Eu entendi. O que acontece que nós ainda temos, apesar da gente estudar que existem corpos sutis e tudo mais, né? Que temos 12 corpos, um deles é o emocional, enfim. Existe todo um processo de esclarecimento que os trabalhos mais atuais que nós já estamos desenvolvendo vai ser muito explicada essa questão. Mas o que acontece é que quando a gente pensa em corpo, a única coisa que a gente lembra é este, né? Sim. Verdade. Acha que o demais, por ser sutil, tem que ser fumaça. E não é assim. Você estando na quinta dimensão, teu corpo é denso. Percebe? É como você está aqui na terceira. Só que você está usando um corpo mais sutil. Mas a nível de percepção, ele é um corpo denso como este, porém em uma área de quinta dimensão. Não é esse corpo que vai para lá. É o corpo mental superior que está lá, mas para as nossas percepções é o corpo denso. Que lá é palpável como se fosse aqui. Exatamente. Por isso que ele fala... E como aqui a gente ainda tem esse condicionamento que corpo é só isso, que está aqui, a gente faz uma certa confusão pelo processo de condicionamento que ainda temos. Até aconteceu um fenômeno que eu não estava acreditando muito no que ele estava falando, aí ele chamou um amigo dele e na minha frente ele começou a se desmaterializar, né? Por exemplo, do joelho para baixo sumiu, ele ficou flutuando parte do corpo, aí o tronco sumiu, só ficou a cabeça, de repente a cabeça sumiu também, né? Aí eu falei, e agora? Como se fosse uma mágica, o cara desapareceu da minha frente. Ele não desapareceu, ele sutilizou mais o corpo dele através do controle mental. E aí você até pede uma explicação lógica para aquilo, né? Como era algo novo, aí você pede, mas se não tiver uma explicação lógica, eu não posso, né, levar isso à frente ou falar para os outros. E ele diz aqui, o Alídio diz que é algo natural, que com o nosso desenvolvimento a gente vai saber que através do poder da nossa mente, e primeiro sabendo que é algo natural, que não é magia, e ele fala isso aqui, isso não é magia, isso não é mágica, é simplesmente algo natural de uma dimensão mais sutil. E num futuro, depois da transição planetária, isso seria algo natural aqui, quando as pessoas começarem a vibrar de uma outra forma, a pensar de uma outra forma? Dentro de uns 4, 5 anos, nós vamos ter em torno da Terra uma movimentação energética que também é um processo natural da própria depuração da Terra. Isso já está acontecendo no Sol. O Sol que nós conhecíamos de 5 anos atrás não é o mesmo. Assim como a Terra está passando por uma transição, a nossa estrela, que é o Sol, também está passando por um processo de transição. Sim. Então essa readaptação do Sol para um novo momento vai trazer por repercussão a transformação da Terra e de todos os planetas do Sistema Solar. Então, vai chegar um momento em que aqueles que não conseguiram fazer as mudanças necessárias, como amor, compaixão, perdão, mais fé, mais respeito à natureza, mais respeito ao ecossistema, mais respeito àquilo que é sagrado, né? Aquilo que é divino. Enquanto nós não tivermos
capacidade de percepção disso, aqueles que não conseguirem simplesmente serão tirados da Terra. Não tirados por eles, simplesmente haverá o desencarne. O desencarne natural. Você não precisa estar doente para morrer. É um desencarne natural que chega no momento que eu chamo de momento X, né? Naquele momento X, a ação vibratória do planeta passa a estar plenamente na quinta dimensão. Então a terceira e quarta dimensão deixa de existir. Então o que vai acontecer? Hoje os espíritos que estão na quarta já estão ingressando na quinta. Estão fazendo a transição. Praticamente só está ainda na quarta os seres que estão no abismo, que serão tirados para um outro planeta. Os espíritos de luz, as colônias que estavam na quarta dimensão, por estarem mais próximas de nós, eles já estão se mudando para a quinta dimensão. Então vai acontecer porque quando toda a limpeza for feita desses espíritos que a gente chama de magos negros, né? Porque eles são extremamente inteligentes, quando os seres forem tirados totalmente da Terra, não tem por que a terceira dimensão continuar existindo. Então, aqueles que não fizeram a sua reforma íntima para que essa mudança ocorra de forma saudável e tranquila, por exemplo, se nós continuarmos fazendo tudo aquilo que nós estamos propondo e fazendo, se os nossos amigos que vão assistir esse vídeo entender que isso é uma mensagem que não serve só para nós, vai servir para todos os seres humanos, se os colocar em prática, a transição será uma transição tranquila, segura, harmônica. Agora tem uma coisa, 80% do ser humano ainda na Terra acredita que vai acontecer alguma coisa mágica, vai vir alguém de um outro mundo e vai transformar isso aqui num mar de rosas, entendeu? E não é isso que vai acontecer. O que nós precisamos é entender realmente que estamos caminhando lentamente para a quinta, já entramos na quinta, ainda não chegamos naquilo que poderia ser considerado o ápice da quinta dimensão, porque é um processo gradual, é como uma mistura de uma tinta. Você tem o branco, que é a mistura de todas as tintas, né? Todas as cores. Então, se você quiser criar matizes diferentes de tinta, você vai agregando cores até você chegar naquele padrão de cor que você queria. Então, a caminhada para a quinta dimensão é mais ou menos isso, é gradual. Você tem, a nível mental e espiritual, porque a gente fala espiritual, já liga-se logo ao espiritismo, né? É uma questão que não tem religião. A religião é coisa dos homens. Deus não criou nenhuma religião, né? Deus não criou o catolicismo, o evangelho, o espírita. Deus é o Pai de todos nós. Jesus, como mestre soberano do planeta Terra, ele é mestre de todos nós. Então, a religião que deveria fazer essa reconexão com o mundo espiritual não conseguiu. Tanto é que as religiões estão falidas. Não conseguiram os seus objetivos. Então, esse caminho tem que ser nosso, independente de crença. Aliás, se for sem crença, melhor ainda. Sabe? Aqueles que não acreditam em nada vão caminhar de uma forma mais tranquila.
Entendi. Porque não tem aquele conflito existencial, eu era católico, agora eu sou evangélico, agora eu sou espírita. Não existe isso. O mundo espiritual é um mundo eclético. Se você quer continuar com as tuas crenças, sem problema também. Do lado de lá, todo mundo respeita. Sim. Agora, a gente não precisa morrer para entrar na quinta dimensão, entendeu? Entendi. A gente pode entrar na quinta dimensão com esse corpo, ele está se transformando. Sim. Nosso corpo, até um tempo atrás, ele tinha um padrão vibracional. Esse padrão, ele estava vibrando, vamos dizer, em X, um número X, ciclos por segundo, no nosso estado molecular. Isso dava esse peso atômico que somos. Nós estamos aumentando esse ciclo em muito. Por isso que nosso corpo está passando por algumas mudanças. Sem algo que justifique, às vezes a gente está com um pouco de dor no corpo, um pouco de mal-estar, a percepção, o foco da visão às vezes muda, a audição, às vezes você sente aquele barulhinho, como se chiado de rádio, né? Então tudo isso é um processo de mudança, né? A gente vai chegar na quinta dimensão numa boa. E aí a gente percebe que os irmãos estão aqui orientando, né? Assim, tudo isso que você falou agora, eles passam orientações de como a gente pode fazer de forma mais harmônica, né? Quando você adentra esse local, que eles chamam de laboratório, e você percebe que é um laboratório mesmo, né? Onde você vê lá máquinas, você vê líquidos, você vê coisas muito parecidas com um laboratório aqui da Terra. E eles vão explicando para você como são as coisas daquele lado, que o laboratório, da forma que ele que você está conhecendo, ele só tem fins pacíficos. Tudo que é criado lá, pelo que eu entendi, seria para o futuro da Terra, trazer coisas que seriam boas para o futuro da Terra. E que hoje os nossos laboratórios, a nossa tecnologia, ela é usada praticamente para fim bélico, para coisas ruins. E aqui ele diz o seguinte, que é uma mistura de elementos dos 7 planetas, como se tivessem nesse laboratório fazendo experiências para no futuro da Terra trazer elementos, trazerem alimentos, tecnologias para nos ajudar. Então assim, qual que seria o principal objetivo desse laboratório que os irmãos te levaram para conhecer? Por que um laboratório? Né? Você poderia conhecer vários outros lugares dessa cidade. Por que o laboratório é tão importante para eles? Existe uma máxima que nada provém da Terra. Tudo que provém para nós, aqui, seres encarnados no planeta Terra, vem de outros níveis de consciência. Ou seja, grandes descobertas, como Einstein, por exemplo. Sim. Considerado um garoto problema, um garoto conflito, um garoto com dificuldade de assimilar, né, o material escolar, inclusive foi tratado como doente porque ele não acompanhava os demais alunos. De repente, se torna um exímio cientista, né? Descobrindo a lei da relatividade, ainda os seus estudos, ainda hoje, décadas depois, é respeitada e são atuais. Então, quem foi Einstein? Ele foi um intraterreno que reencarnou na Terra para trazer esses ensinamentos. Então, assim como esse exemplo que eu dei, outros exemplos estão acontecendo. Descobertas novas que estão acontecendo. Então, nós temos máquinas aqui no nosso planeta, em alguns países,
máquinas que você entra dentro dela, faz tratamento para cura de toda e qualquer doença. Aonde o câncer tem cura, a AIDS tem cura, todas as doenças possíveis e imagináveis existem cura, existem equipamentos. Agora, por que que eles não trazem e colocam no hospital? Por que que eles não trazem, montam um instituto e dê acesso à população? Porque não é politicamente correto. Você vai ter que fazer tudo de graça, porque a ideia é essa, né? Que essas máquinas sejam colocadas em âmbito público, né? Num país, numa sociedade, para beneficiar o povo. O que que aconteceu com as indústrias farmacêuticas? Eles tomaram conta do mundo. Então você tem que tomar o remédio que eles fabricam. Você não pode mais tomar um chá, você não pode mais tomar... Quer dizer, poder pode, né? Mas o médico não vai te passar um chazinho. Né? Não, meu filho, você pega água, passa de um copo para outro, quebra a vibração molecular dela, toma essa água que você vai ficar melhor do teu mal-estar, da tua enxaqueca. O médico não vai te dizer isso. Por quê? Porque foge aos padrões do aprendizado que ele teve. Então, as faculdades hoje ensinam aquilo que é politicamente correto. Ou seja, aquilo que eles vão fazer na sociedade. E a gente pode até citar um exemplo. O Dr. César, que trabalha na Frei Luiz, ele é médico, cirurgião, pesquisador, mas ele é um grande espiritualista também. Ele então foi convidado a participar no Frei Luiz, onde a entidade espiritual se materializa. Essas entidades são da onde? Da quinta dimensão. E eles estão aonde? Aqui agora? Nas cidades intraterrenas. Percebe? E ele tem um livro que, se eu não me engano, chama Alienígenas ou Médiuns, que ele diz dessas grandes figuras, que nem o Einstein e outros, Tesla, né? Que ele faz esse questionamento: será que eles eram daqui mesmo? Né? Trouxeram tanta informação nova, e ele faz esse... É um livro muito bom, muito bacana, de muita informação boa. Na verdade, essas pessoas que vêm com uma determinada missão, assim como vêm pessoas com a missão de fazer algo para o bem maior, reencarnam pessoas que vêm para fazer o contrário, né? Fazer guerra nuclear. Quer dizer, é aquela história, né? Existem as duas forças em franco desenvolvimento na Terra. A questão é, de que lado nós queremos estar? Do lado do joio ou do lado do trigo? Quem não conhece o joio nem o trigo, se um desconhecido pegar as duas e pôr uma do lado da outra e perguntar qual é o trigo, você não vai saber qual é, porque são exatamente iguais. Só que o trigo, ele é rico em proteínas. E o joio, nem o animal quer para comer, e não serve para nada, não tem proteína, não tem nada. Então o animal despreza o joio, tanto que numa colheita onde existe o joio, que é muito semelhante ao trigo, é simplesmente incinerado. Descarta, né? Entendi. E aí na sequência da mensagem 25, aparece um outro professor, que é o professor Roni, né? Que começa a falar para você de várias coisas que acontecem naquele laboratório, de composição orgânica, de elemento químico, e você fica meio pirado, né? Você pergunta, mas por que eu tenho que saber disso tudo? Quer dizer, por que eu tenho que ter contato com esse monte de material se a gente não tem o domínio aqui, né? Não estudou isso? E ele vai explicando o que é feito ali, né? E ele fala dos elementos químicos de cada planeta, de como é utilizado ali.
E esses elementos que ele diz aqui, seria como se fosse o equivalente ao nosso átomo de cada lugar, de cada um desses planetas, que eles estão fazendo ali experiências para que no futuro seja trazido para a Terra, é isso? Lá é uma antessala. Os intraterrenos, imagina uma casa, que é o planeta. Nós estamos na sala, onde nós entramos pela porta da frente, né? Nós estamos numa sala, a gente não sabe o que tem no resto da sala, né? Então, quando nós fomos para esse local, é como se eles abrissem a porta do corredor e nós tivéssemos entrado numa sala. Sim. Então, a quarta dimensão, o mundo anterreno, é a antessala do planeta Terra. Entendi. Da terceira dimensão, por enquanto. Porque até o término da transição, nós estaremos na mesma frequência deles. Então, a pergunta que nós vamos nos fazer, onde você vai querer ficar? Na crosta ou na intra? Isso aconteceu em Marte. Professor Roni é de Marte, né? Isso aconteceu em Marte. Os conflitos foram tão grandes que eles perceberam que não dá para viver mais na crosta. Aí, a Marte é muito semelhante à Terra. Eles têm bolsões vazios no seu interior. Então, antes da destruição total da sociedade da superfície, eles levaram o pessoal para o centro da Terra, centro de Marte. Entendi. Então, lá existem pessoas? Existem. Eles são intraterrenos. A mesma experiência foi desenvolvida aqui. Os nossos intraterrenos são aqueles que vieram no período da Lemúria, da Atlântida, que antes das explosões nucleares que houve na superfície, eles se refugiaram nesses locais e que aí desenvolveram toda a tecnologia que eles já possuíam e que mantém em franco desenvolvimento e que de tempos em tempos um deles reencarna na Terra, né? Nós vamos saber como isso é feito nos próximos materiais que estão chegando, né? Que a gente vai saber por que a gente tem dificuldade, por que a gente é abduzido, por que a gente... A abdução tem duas características. Isso é só um... Sim, um adendo. É um adendo. Tem aqueles que vêm para pesquisar, então abduz, tira material genético para pesquisa e faz a entrega da mercadoria e vai embora, né? Entendi. Isso já não existe mais. Certo. Depois que o planeta Terra foi fechado pelo Comando Astar, esse tipo de experiência de abdução não existe mais. Agora existe abdução física por seres intraterrenos. Esses seres intraterrenos, eles vêm, abduzem o seu próprio irmão que está num processo de reencarnatório na superfície para ajudar, e que essa diferença molecular muitas vezes faz com que os corpos se fragilizem e não desenvolvam o que deveria desenvolver. Entendi. Então eles fazem a abdução desses irmãos, que são irmãos deles encarnados na Terra, para poder, no processo de abdução, cuidar do corpo e de todos os